Uma boa noite a todos. Vamos compartilhar agora a palavra de Deus nesse culto de quarta-feira. Domingo a gente falou um pouquinho sobre temor do Senhor, né? E existe um livro que eu gosto muito no Antigo Testamento que fala muitas vezes sobre temor do Senhor. A gente vai ler uma porção de versículos hoje, mas o destaque maior é para Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Abra aí em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Se não achou Provérbios, fica tranquilo, está na Bíblia. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. Diz assim o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de ler um versículo, Pai, do Teu texto sagrado, da Bíblia. Nós gostaríamos de pedir a Tua ação milagrosa, Senhor, neste momento, nos dando entendimento, a compreensão, Senhor, sobre a verdade, a profundidade do que é o temor do Senhor, como isso influencia em nossas vidas, o quanto isso é transformador para cada um de nós. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, e por isso pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, com o desejo de que nada venha interromper ou atrapalhar este momento, mas que possa ser um momento realmente de louvor e glória ao Teu nome, de entendimento, de oportunidade de mudança. Este é o nosso desejo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é temor? Medo. É verdade, é medo. Interessante porque hoje acho que eu não encontro mais nenhuma versão bíblica que coloque a palavra medo no lugar da palavra temor, biblicamente falando. Porque medo tem uma conotação negativa para nós. Na nossa cabeça, tudo que é relativo a medo é uma coisa ruim. O que não é verdade. Quer ver um exemplo? Por que você não enfia o dedo na tomada? Porque o quê? Porque não chega perto do parapeito. Tudo isso é medo, não é? Medo de tomar choque para que você não morra. Medo de altura, o que faz com que você não caia e não morra também, não é verdade? O medo protege as nossas vidas em um monte de situações. Domingo eu estava conversando com o Fábio é um fanfarrão, né? Ele fala assim: pastor, agora eu não tenho medo mais de nada, vou até cancelar o meu plano de saúde porque eu não tenho mais medo. Fala assim: filho, pelo contrário, o medo de ser mal atendido no atendimento público faz a gente buscar um plano de saúde, não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, o medo nos livra da morte em muitas situações. Domingo a gente falou também sobre o fato da gente não mergulhar numa piscina a fundo se não sabe nadar, ou se na praia não ir muito fundo, não é verdade? Tudo isso é medo. E é um medo ruim? Não, pelo contrário, é um medo bom. É que na nossa cabeça, sempre que vem medo, é sempre ligado a uma coisa ruim, né? Medo do assalto, medo de morrer num assalto, né? Coisas assim. Mas, uma perspectiva geral, o medo nos livra de muitas situações ruins. E biblicamente falando também, o medo ou temor do Senhor produz isso. Se você abrir comigo aí em Provérbios capítulo 1, versículo 7, fica com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai andar aí no livro de Provérbios, ok? Vai falar também sobre o temor do Senhor, e eu vou fazer a questão de ler esse versículo para ler o comentário que a minha Bíblia traz. Eu achei muito interessante.
capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O primeiro versículo que a gente leu lá no capítulo 9 diz que é o princípio da sabedoria. Aqui é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. No comentário da minha Bíblia falando sobre o temor do Senhor diz: a palavra temor, no contexto sagrado, implica sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Lembre que é sempre essa ideia e essa conotação para nós. Eles realmente tiram o peso da palavra medo, porque normalmente a palavra medo tem a ideia ruim e negativa. Estou dizendo para vocês que não é. É por isso que muitos comentários bíblicos colocam isso. A ideia de um profundo respeito e obediência a Deus. Isso é verdade? É. Mas algo que vem pelo medo. E o medo que deixa a gente preservar as nossas vidas. Interessantíssimo, por exemplo, que o pastor Carlos Oswaldo ele vai trazer um pouquinho sobre os resultados e as implicações sobre o temor do Senhor. Nos 2 versículos que nós lemos, falou sobre o princípio da sabedoria e do conhecimento estarem baseados no temor do Senhor. Ou seja, quem não teme a Deus, não tem sabedoria. Quem não teme a Deus, não tem conhecimento. Já parou para pensar nisso? E como essas coisas implicam no nosso dia a dia? Por exemplo, ao ligar a televisão e começar o noticiário, normalmente sempre aparece um especialista para falar de alguma área, não é? Não é verdade? Trouxemos aqui o especialista tal para falar sobre Covid-19, é sempre essa, né? O que a gente deve fazer? Primeira coisa, será que esse cara teme ao Senhor? Porque se ele não teme, não tem nem conhecimento e nem sabedoria. Você sabe qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? O que é inteligência? Quem é inteligente, levanta a mão. Pode baixar, irmão, pode baixar. Já vi. Ótimo. A gente tem um problema hoje. As pessoas elas começaram a se achar inteligentes porque elas são questionadoras. Qualquer pessoa que demonstre um pouquinho de raciocínio lógico e questiona alguma coisa é tomado pelos outros como inteligente. Existem outras realidades também de inteligência. Normalmente, quando a pessoa é um pouco mais tímida e se detém um pouco mais em falar, ou seja, se aguenta um pouquinho mais com as palavras, também é tida como inteligente. Eu lembro que na época do meu ensino médio, eu era sempre tido como inteligente, porque a maior parte do tempo eu passava calado, porque eu era muito tímido. Então, eu era sempre tido como inteligente. Na verdade, a ideia da inteligência não é a ideia de se a pessoa é questionadora ou se ela não aceita as coisas de primeira. Inteligência é alguma coisa natural ou que você pode buscar. De uma forma geral, a gente considera inteligente pessoas que são muito boas em matemática, que têm um raciocínio lógico bom, desenvolvido, né? Consegue fazer contas rápido, trabalha em algumas áreas como engenharia ou no mercado financeiro. A gente considera pessoas inteligentes, pessoas que têm o domínio da língua portuguesa, que sabe escrever bem ou que sabe se expressar bem. Interessante porque, por exemplo, alguém que tem a capacidade de escrever poesias, por nós é tido como alguém inteligente. E isso tudo é verdade. Agora, ser sábio é diferente de ser inteligente. Agora, qual é a diferença entre um e outro? O inteligente na nossa cabeça é o catedrático, é o mestre, o professor. É aquele que está na frente de uma sala de aula. É aquela pessoa que tem a habilidade, o conhecimento profundo de certas matérias. Por exemplo, ele sabe exatamente de onde vêm os minérios do fundo da terra. Sabe descrever na tabela periódica cada um deles.
sabe como criar as ligas dos minérios para produzir artefatos metálicos, como uma colher, como um garfo, como uma faca. Mas o sábio, ele não é o catedrático. O sábio, nesse caso, seria o ferreiro. O sábio é aquele que pratica o conhecimento. O sábio é aquele que vai juntar os metais ali, vai colocar no fogo, e ele sabe exatamente o ponto de incandescência exato do ferro para que ele comece a bater e comece a moldar. Ele sabe exatamente qual é a pedra que ele precisa usar para afiar, por exemplo, a faca ou a espada. Então, sábio é a ideia daquele que pratica o conhecimento. Nem sempre é vinculado a um conhecimento teórico, mas muitas vezes sim. Mas o sábio é sempre aquele que pratica o que conhece. O professor Carlos Oswaldo, já falecido, ele dizia que a sabedoria é a capacidade de viver habilidosamente. Então, por exemplo, o sábio não é aquele que escreve dezenas e dezenas de livros de relacionamento. Ele é aquele que é casado com a mesma esposa ou com o mesmo marido por 50 anos, que conseguiu manter ali a sua família, que conseguiu orientar os seus filhos, para que seus filhos também tivessem bons casamentos. Então, biblicamente, esse é o sábio. O sábio é aquele que conhece e coloca em prática. Às vezes a gente considera alguém inteligente porque escreveu muitos livros, por exemplo, sobre relacionamento. Mas quando vai olhar para a vida da pessoa, já se casou 3, 4 vezes. Como é que uma pessoa que conhece tanto não colocou em prática? É a diferença entre inteligência e sabedoria. O versículo que nós lemos lá no capítulo 9 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Irmãos, o princípio é o ponto inicial, é o primeiro passo. É impossível que nós sejamos sábios sem temer a Deus. Se a gente não tiver medo, se a gente não quiser preservar as nossas vidas diante de Deus, nós jamais seremos um sábio. E o primeiro passo para nós nos tornarmos um sábio é temer a Deus. O primeiro passo para nós termos conhecimento, como diz aqui no capítulo 1, versículo 7, é temer a Deus. E primeiro passo é sempre o primeiro passo. Imagina uma escada. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente pode pular etapas e pula um degrau da escada. Já fez isso? Na pressa, a gente está com vontade de sair correndo e tal, em vez de pular um degrau por cada vez, a gente pula 2 em 2, não é verdade? Isso é possível ser feito? É possível. Mas mesmo que você comece pisando no segundo degrau, o passo é sempre o primeiro. Você pode dizer assim, eu quero começar pisando no terceiro degrau. Ótimo, é o terceiro degrau, mas o passo é sempre o primeiro passo que você dá. Não tem como você pular o primeiro passo. Não tem como você dizer assim, não, vou começar pelo segundo passo. Não, não. Na hora que você colocou o pé no chão, é o primeiro. Deu o primeiro passo, você é habilitado para dar o segundo passo. Qual é o primeiro passo para você ser sábio? Temer a Deus. O que é ser sábio? Ser sábio é viver com habilidade o dia a dia. Irmãos, o sábio não é o catedrático, não é o professor, não é o mestre, o PhD, o doutorado. É aquele que sabe conviver no dia a dia com Deus e com o seu próximo. E só quem teme a Deus tem essa habilidade. Só quem confia em Deus tem essa habilidade. Só quem confia em Deus tem a habilidade de administrar o dia a dia, sendo que é um pecador no meio de pessoas pecadoras. Por que Jesus era sábio? Porque ele sabia lidar no dia a dia, em todas as situações. Ele sabia que havia tempo que ele precisava parar para comer. Ele sabia que havia tempo em que ele precisava chorar. Ele sabia que havia tempo em que ele precisava dormir. Ele sabia que havia tempo em que ele passaria a noite em claro orando.
Ele sabia que havia tempo que ele precisava estar somente com seus discípulos, mas havia um tempo que ele precisava também estar com a multidão. Ele sabia que ele precisaria se entregar em favor dos outros, mesmo que isso custasse a sua vida. Isso tudo é sabedoria, irmãos. Tudo isso é a realidade da sabedoria que só é iniciada se nós tememos a Deus. Vamos tentar entender um pouquinho o que é temer a Deus em outros versos? Esteja aí com a sua Bíblia aberta, eu vou citando e vou lendo, ok? Ainda no capítulo 1, verso 29, Provérbios 1, 29 diz: Porque menosprezar o conhecimento é rejeitar o temor do Senhor. Toda pessoa que não tem conhecimento, ela é vinculada à falta de temor a Deus. Toda pessoa que teme a Deus tem conhecimento, é sábio. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns velhinhos que são muito mais sábios do que toda a nossa geração junta. Eles eram tementes a Deus. Eu lembro de um irmão já falecido, chamado Irmão Vieira, da Igreja Batista de Areia Branca. Quando eu era pequenininho, ele já era muito velhinho. Daquele velhinho do cabelo todo branco, sabe? Sem um fio preto, todo branco, todo branco, todo branco. Eu lembro que às vezes as assembleias da igreja lá eram calorentas, sabe? Os irmãos meio que perdiam o controle, começavam a se ofender e houve situações até de quase agressão. E toda vez que o irmão Vieira se levantava para falar, todas as discussões acabavam. Todas. Todas. Sabedoria divina. No capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando fala então entenderás, é porque aqui está sendo feito um chamado, para que a pessoa abra os seus ouvidos aí. Se você ler o versículo 1, vai dizer: Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, e aí vai dar os resultados, e o texto diz que vai entender o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por que nós precisamos entender o temor do Senhor? Porque o medo livra a gente da morte. A gente vai ver um versículo exatamente falando sobre isso. Capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13 diz: O temor do Senhor é odiar o mal. Assim, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Temer a Deus é se afastar de tudo aquilo que é oposição a Deus. Quem teme a Deus está do lado dele e está contra tudo aquilo que Deus está contra. Sendo assim, o temor do Senhor é odiar o mal. Capítulo 9, verso 10 é o texto que nós já lemos, mas se você já quiser deixar anotado aí. Capítulo 10, versículo 27. Provérbios 10, 27 diz: O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios será abreviada. Irmãos, assim como nós tememos tomar um choque porque a gente não quer morrer, temer a Deus deixa as nossas vidas mais longas. Todo aquele que não teme a Deus tem sua vida abreviada. Capítulo 14, versículo 27. Diz: O temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Interessante ele vincular diretamente o medo a Deus à vida, e dizendo que nos afasta aí da morte. Capítulo 15, versículo 16 diz: Melhor é ter um pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Esse é o retrato da vida de quem não teme a Deus. Pode ter muito, não tem paz. Irmãos, não existe valor humanamente falando que compre paz, a não ser o temor do Senhor. Às vezes a gente no pouco tem uma vida de qualidade muito maior do que pessoas muito mais ricas do que nós. Capítulo 16, versículo 6, diz:
Pela misericórdia e pela verdade se faz a expiação dos pecados, e pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação dos pecados. É exatamente aquilo que Jesus fez, se sacrificando por nós. E o texto diz: pelo temor do Senhor, pelo medo do Senhor, os homens se desviam do mal. Interessante, Gabriel e Isabela em casa. O Gabriel é um menino muito obediente de verdade. A Isabela, a gente está tentando fazer isso. Mais difícil. Mas é interessante como o medo dele de levar uma bronca ou de apanhar evita com que ele faça certas coisas. É exatamente o que o texto diz. O temor do Senhor desvia os homens do mal. Toda pessoa que teme a Deus não vive continuamente pecando. Ela tem consciência de que isso desagrada a Deus. E por ter medo, não pratica essas coisas. Capítulo 19, verso 23. (19, 23) diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o atingirá. Interessante porque o livro de Provérbios ele traz algumas afirmações que a gente sabe são muito difíceis de acontecer. Mas quando ele traz, ele está trazendo um aspecto geral. A gente sabe que algumas coisas Deus permite acontecer na nossa vida. A Verinha estava falando um pouquinho sobre o William agora há pouco. Exatamente para planos dele que vão gerar crescimento, né? Mas o texto diz, falando sobre vida, e é exatamente isso que acontece. Seja neste mundo, seja na eternidade, o temor do Senhor nos conduz à vida. E nós sempre ficaremos satisfeitos se vivermos dessa maneira. Capítulo 22, versículo 4. (22, 4) diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. O texto está dizendo que Deus recompensa aqueles que o temem. Isso a gente vê na Bíblia por completo. E a recompensa ela pode ser material ou não. A gente viu pessoas, biblicamente falando, serem recompensadas materialmente pelo temor ao Senhor. E vivemos pessoas também viverem experiências com Deus incríveis, exatamente pelo temor do Senhor. Então não existe o padrão, até porque para o ser humano, coisas que são valiosas para mim não são valiosas para você, não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, temor ao Senhor gera recompensas. E o último versículo é capítulo 23, versículo 17. Diz: não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Percebeu quantas citações vinculam o temor do Senhor com a ideia de você ter uma vida de qualidade melhor, se afastando do mal? É por isso que no domingo Jesus disse: olha, não tema ao homem, que no máximo pode tirar a sua vida. Tema a Deus, que não somente tem poder para fazer isso, mas também tem poder para lançar você no inferno. Não é algo muito agradável de se ouvir, não é? Mas pense nesse alerta de Deus como um pai amoroso dizendo o seguinte: se você enfiar o seu dedinho na tomada, você vai apanhar. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Alerta para as consequências dos nossos atos, exatamente para a gente não sofrer algo muito pior lá na frente. Amém? Dúvidas, irmãos? Recomendo você a continuar utilizando o termo temor do Senhor ao invés de medo. Fiz questão de dizer que nem todo medo é ruim para que você entenda o que biblicamente temor quer dizer, ok? Mas se você dizer para as pessoas assim, olha, você precisa ter medo de Deus, isso não vai ser bem digerido pelas pessoas, ok? Diga temor mesmo.
Se tiver a oportunidade, explique para ela: olha, muitas vezes o temor livra a gente da morte. E é exatamente o que eu quero para você e o que Deus quer para a sua vida. Que nós sejamos libertos da morte, do mal, do pecado. Amém? Espero que você tenha adquirido um pouco de sabedoria essa noite, que você coloque em prática. E saiba que sabedoria é ação, é algo ativo. É algo que você deve e pode viver todos os dias, dando o primeiro passo, que é temer ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela alegria de estarmos juntos essa noite, pela oportunidade de estudarmos, Senhor, a Tua Palavra, e ver a necessidade do temor ao Senhor, e como isso, Pai, transforma as nossas vidas em algo muito melhor, em uma felicidade inexplicável, uma paz que esse mundo jamais pode dar. E como esse temor, Senhor, nos guia no caminho da vida eterna, como ele nos livra do mal e do pecado, como ele nos afasta da morte, como esse temor nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, como ele transforma as nossas vidas na prática, no dia a dia. Foram muitos versículos lidos essa noite, Senhor, mas que pelo menos um deles o Senhor possa deixar marcado em nossos corações e nos ajudar a vivenciar eles ainda hoje, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Gostaria de aproveitar essa oração final, Senhor, para colocar em Tuas mãos a vida da Fefe, da Lili, da Verinha, do seu Zé que chegaram depois, pedindo que o Senhor os abençoe muito, que o Senhor esteja sempre à frente dos seus caminhos, e que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado sobre a vida deles. Um pedido especial pela vida do William, a gente ficou sabendo que ele teve um problema em uma das suas vistas, Senhor, e parece que é irreversível. Gostaríamos de expressar, Pai, o desejo de que ele volte, Senhor, a ver, de que ele recupere 100% da sua visão. A gente sabe que humanamente, como a Verinha falou, isso daí é impossível, mas impossível é a esfera da Tua atuação, Senhor. A gente sabe que o nosso Deus não tem limites, não há impossível para o Senhor. E gostaríamos de expressar o nosso desejo, Pai, de que o Senhor gerasse esse alívio a ele, a Ada, ao Natan, a essa família tão linda e tão bela. Pedimos que o Senhor esteja agindo, Senhor, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, com o Teu consolo sobre a vida deles, em especial sobre a Ada, Senhor, que está enfrentando aí, Senhor, um tempo difícil, muito complicado. E a gente sabe, Pai, que ela tinha como William um norte, Senhor, uma pessoa forte em que ela poderia se escorar, e quando o papel se inverteu, a gente sabe da dificuldade. Pedimos que o Senhor a fortaleça de verdade, e que ela possa ser uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande mulher dentro dessa família, Senhor. Este é o desejo que nós temos. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial. Peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que o mais breve possível nós possamos estar juntos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de noite.